Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. A gente vai estar continuando essa aula 2, né? Seria como se fosse aí uma parte 3 mesmo. É que na aula anterior, no caso dia 1 do 6, a gente acabou se estendendo, né? Que foi a questão dos exercícios de vestibular. Estava ensinando algumas técnicas para vocês estarem resolvendo as questões por eliminação, ler com calma, interpretar e assim por diante, tá? E eu preciso terminar com vocês, para a gente prosseguir as questões da apostila, a diversidade, né? A gente já viu a diversidade de bactérias, a diferença de uma célula eucarionte, procarionte, a gente viu a questão de hierarquia, tá? Que eu vou disponibilizar a imagem para vocês, que eu vi que é difícil decorar mesmo, tá, pessoal? Nem eu sei de cabeça. A gente vai por associação, mas eu vou estar disponibilizando e tentar achar alguma forma de decorar aquilo, a sequência, né? Tudo começa com um átomo, mais de um átomo, né? Dois átomos ou mais formam uma partícula vai formar uma organela, a organela constitui uma célula, a célula com mesmas funções, né? Tem o mesmo objetivo, vão formar um tecido, esse tecido forma um órgão, esse órgão forma um sistema e assim por diante, tá, pessoal? Eu vou tentar achar de alguma forma, tá passando isso para vocês de uma forma que vocês consigam decorar, por assim dizer, tá? E já tá associando, porque é muita coisa mesmo, beleza? A gente vai retomar, vai ver um pouquinho de plantas e fungos aqui agora, tá bom? Nas aulas anteriores, como eu disse, a gente viu bactérias, discutimos sobre o vírus também, que foi muito interessante, né? Vimos sobre os animais de modo geral. E aqui a gente vai ver a questão de plantas e fungos, tá? Que são dois outros reinos. E tem bastante diversidade. Não sei se vocês estão conseguindo. Ah, não estão. Deixa eu. Vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, porque eu compartilhei a janela errada. Eu vou compartilhar a tela inteira para não ter erro. Pronto. Bom, vamos começar aí plantas e fungo, né? A questão de diversidade de plantas, a área que estuda é a botânica, tá, pessoal? Então, se uma pessoa quer trabalhar com plantas, tá? Ele vai ser um botânico, vai fazer uma especialização em botânica, vai fazer projetos na área da botânica, ok? E todos os organismos que são plantas, eles são encontrados no reino Plantae, tá? Existe hoje registrado aproximadamente 390 mil espécies de plantas, tá? Mas tem uma estimativa aí um pouquinho maior de que ainda não foram descritas. E os tipos de células que a gente encontra nas plantas são eucariontes e multicelulares, tá? Lembrem bem do conceito básico que a gente estava vendo, a questão de procarionte, as diferenças, seres eucariontes, tá? Multicelular, você já associa, tem mais de uma célula. Então, ele não é unicelular, igual uma bactéria, por exemplo, tá bom? E como eles se alimentam? Eles são seres autotróficos. O que isso quer dizer? Auto significa tipo alto. Eu mesmo estou produzindo, sabe? Eu estou conduzindo, por assim dizer. E trófico remete-se à alimentação. Então, seres autotróficos, eles vão estar produzindo a sua própria alimentação. De que forma? Através da fotossíntese. Ok, pessoal? Ela pega as energias do sol, os raios do sol, transforma em energia para ela sobreviver. Ok? Basicamente, o que vocês precisam saber, por enquanto, é isso. A questão mais lá das organelas da planta, a célula, vocês vão ver nas outras aulas. Aqui para a gente ter uma noção sobre a diversidade no sentido propriamente dito, tá? Aqui também é interessante ressaltar que elas são divididas em dois grandes grupos, tá? O primeiro grupo são o vascular e o segundo avascular. E isso está diretamente ligado com a questão de condução de seiva, tá, pessoal? Para quem não sabe o que é seiva, é como se fosse aí o nosso sangue, tá? Vou fazer uma comparação aí bem paralela, porque a seiva ela vai estar distribuindo nutrientes para a planta, tá? Através dos vasos que elas possuem, né? É isso que determina se ela vai ser vascular, vai possuir vasos, e se ela é avascular, não possui vasos, que a gente vai ter apenas um tipo de planta que não tem vasos,
tá? E lembre-se na biologia. A na biologia geralmente quer dizer não, tá, pessoal? Avasculares não possuem vasos. Atóxico não é tóxico, ok? Acelomados, tá? Não possuem celomas e assim por diante, pessoal. Bom, para plantas vasculares, nós temos as pteridófitas. Eu já vou dar exemplo de cada uma delas, tá? Elas possuem vasos condutores de seiva e elas não possuem sementes, ok? Temos as gimnospermas, ok? Elas também possuem vasos condutores e possuem sementas nuas, ou seja, fica fora do fruto, ok? Elas ficam como se... Eu vou dar um exemplo ali para frente também. E temos as angiospermas, que elas possuem os vasos condutores também, e a semente é produzida por um fruto, tá, pessoal? Então, vamos pegar um exemplo bem simples aí, um abacate, por exemplo, tá? Ele vai estar protegido por um fruto, a sua semente. Aqui eu trouxe um exemplo, tá, pessoal? De gimnosperma, eu trouxe o pinheiro, que é a questão daquele pinhão que a gente come, geralmente, a mãe faz na panela de pressão, aquele pinhão, aquele fruto, aquela semente, aliás. Temos aqui as angiospermas, tá? Um exemplo, que pode ser uma orquídea, tá? E temos o exemplo das pteridófitas, que seria a samambaia, geralmente encontrado na casa da avó ou de alguma tia mais próxima, né? Que a gente sempre encontra por aí. Agora, a questão das plantas avasculares, nós temos apenas as briófitas, tá? Elas geralmente possuem um tamanho menor, um tamanho reduzido, e têm preferência para ambientes úmidos, que é o caso dos musgos, né? Eles sempre vão estar em lugares mais úmidos, que não bate muito sol, tá, pessoal? E eles não possuem vasos condutores de seiva, né? Devido ao seu porte e tal. E o transporte, né, desses nutrientes que precisa para deixar eles vivos, é de uma célula para outra, tá? Então vai passando de uma célula para outra, uma em uma, tá? E isso é chamado de difusão, essa ação. Bom, para plantas, basicamente é isso, pessoal. Vocês vão ver as questões mais detalhadas sobre plantas, briófitas, gimnospermas, angiospermas, tá? Nas próximas aulas, que vai ter aulas direcionadas para isso. Aqui, a ideia dessa aula, o objetivo dessa aula é introduzir vocês a esse mundo da biologia. Saber que existem diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de sementes, tá? A questão de diversidade, o número de espécies. Essa aula aqui, tem por dois objetivos, né? Preparar vocês para as próximas e agregar no conhecimento também, ok? Agora nós iremos falar de fungos, beleza? O fungo, pessoal, eu ia fazer uma dinâmica na aula, geralmente isso rende um pouquinho mais, tá? Mas como está sendo gravado, eu já vou dizer aqui. O fungo não tem nada a ver com uma planta, tá? A gente pode confundir ele como uma planta, talvez pela morfologia. Morfologia, quando eu digo morfologia, eu estou falando tipo do formato dele, né? Ele tem um reino só para ele. Os fungos são simplesmente fungos, tá? São seres fungos. E eles são no reino fungi, ok? E eles são se não o organismo mais diverso do planeta, pessoal. É estimado em 1,5 milhão de espécies que ainda não foram catalogadas, tá? E esse número, o número que a gente tem de espécies descritas hoje é 97 mil. Nossa, é muito mais, 10 vezes mais, tá? A estimativa. E tem estimativa outros atores que dizem que é estimado o número de 7,5 milhões para fungos, tá? A gente vai ver os formatos diferentes que eles possuem e tudo mais logo em frente. Mas os fungos, pessoal, não são plantas, tá? As plantas são todos os organismos que estão no reino plantae, tá? O fungo, ele é simplesmente um fungo, por ele estar no reino fungi. Ele não tem as características de uma planta. Ele não faz fotossíntese, ele não é autotrófico, a gente vai ver. Se vocês lembram que é autotrófico, eu acabei de comentar, tá? Faço associação sempre. Autotrófico produz o seu próprio alimento. No caso das plantas que eu citei, né, algumas delas, pegam a energia do sol e transformam em energia para elas, ok? São eucariontes, né? Eles podem ser pluri ou multicelulares, são heterotróficos.
aqui eu destaquei a questão da matéria orgânica decomposta, tá? A grande maioria, tá bom, pessoal? Na biologia a gente sempre tem algum tipo de exceção. Heterotróficos somos nós, pessoal, que não conseguimos, por exemplo, né? Que não conseguimos se autossustentar. Nós não produzimos, nós, sem nenhum outro recurso do meio ali, sem, por exemplo, um arroz, um feijão, né? Nós não produzimos no nosso corpo isso, né? Então nós somos heterotróficos, bem como os fungos, tá, pessoal? Eles geralmente, algumas, quando eles não estão associados a outros, outros animais, outros seres vivos, que a gente vai ver mais para frente também, tá? Eles são encontrados, por exemplo, o fungo orelha de pau, que eu não trouxe o exemplo aqui, infelizmente. Ah, tem o do pão, mas eles são encontrados geralmente em casca de em tronco de árvore, porque eles absorvem aquilo através dos rizomas, tá? Que eles não possuem raízes, é uma outra diferença também de fungo para planta, pessoal. Por isso que não podemos falar que fungos são plantas. Através dos micélios. É. Então, eles não possuem raízes, tá? Então, através desses rizomas que eles possuem, né? Eles vão estar absorvendo ali a matéria orgânica. Eles jogam uma enzima ali onde eles estão inseridos e vai absorvendo nutrientes daquela matéria morta. No caso, uma casca de árvore, por exemplo, ou um tronco, ou até mesmo uma árvore viva, tá? Que a gente vai ver que é um caso do maior ser vivo do mundo. Que ele, basicamente, ele se parasita, ou seja, ele aproveita de um outro ser vivo para estar em benefício próprio. Ok, pessoal? Temos três tipos aqui, né? Os cogumelos, os mofos, o bolor, no caso, é a levedura. O cogumelo é o shimeji, tá, pessoal? Não sei se vocês já chegaram a experimentar. É um cogumelo comestível, tá? Nem todo cogumelo é comestível, mas nesse caso o shimeji é. Aqui nós temos o famoso cogumelo mesmo, né? Que é aquele do Mario, é aquele que a gente está representado em desenhos, por exemplo, tá? O Mario que eu digo é o joguinho. Não sei se todos já chegaram a ver ou a jogar, por exemplo, tá? Temos os mofos, né? Ou os bolores, que eles também se percebe que está se aproveitando da matéria orgânica do pão, né? Os nutrientes do pão e, e assim ele vai absorvendo. Aqui já é uma questão microscópica, bem como é o caso das leveduras, tá, pessoal? Aqui já é macroscópico. Macro quer dizer grande, micro quer dizer pequeno. São seres que dificilmente são visíveis a olho nu, tá? Geralmente quando estão associados uns aos outros, eles já começam a aparecer aqui. E temos a levedura, né? A levedura, por exemplo, ela ajuda na formação de pão, na fermentação de pão, na fermentação de bebidas alcoólicas, por exemplo, tá? Então a gente pode ver que eles têm importância econômica aí, pessoal, que eu vou dizer um pouquinho mais para frente. Eles não possuem raízes, tá bom, pessoal? Eles possuem hifas. Acho que eu comentei errado, acabei me confundindo também. Porque o micélio, se eu não me engano, é toda a questão da hifa em si, tá? Assim como a gente pode ver aqui nesse desenho, ok, pessoal, nessa representação. Eles não possuem raízes, né? Por isso que eles não podem ser considerados plantas também, não fazem fotossíntese, não são seres autotróficos, são seres heterotróficos, eles têm que buscar o seu próprio alimento, tá? Eles possuem hifas, assim como eu disse, possuem importância econômica, médica e alimentícia. Alimentícia eu já comentei, né, na fermentação, na questão de fermentação de queijos, por exemplo, né, que é o Roquefort, se não estou enganado, e tem um outro também que eu não me recordo o nome. Mas a importância médica, talvez uma das principais importâncias, né, é a questão da penicilina, pessoal, que o fungo ele produz uma substância que ele foi comprimido em um antibiótico, tá? Então, e esse antibiótico, ele como se ele fosse um antibiótico mesmo, né, no sentido da palavra, ele previne bactérias, ele mata bactérias e não deixa, por exemplo, nós seres humanos que nos aproveitamos dessa substância, né, produzida pelos fungos, morrermos de algum tipo de infecção, tá? Isso foi datado em 1920, mais ou menos, antes de 1920, tá? Por assim dizer, em 1880, se a pessoa tivesse um corte e não fosse tratada no momento ali, pessoal, não tinha antibiótico, elas poderiam acabar perdendo o membro, né? Por exemplo, cortou o braço, vai entrar bactéria ali, vai entrar todo tipo de patógeno,
E a pessoa pode perder um membro, né, no caso o braço, ou levar até mesmo a morte, tá? Mas graças ao avanço na medicina, né, e essa sacada desse biólogo, que mais para frente a gente vai comentar também a história dele, como é que foi descoberto, tudo, que foi basicamente eu diria, um tiro de sorte, sabe? Ele teve uma sacada muito inteligente, na verdade. Não fazem fotossíntese, como eu disse, tá? E maior ser vivo do planeta? Sim, pessoal. O maior ser vivo do planeta é um fungo, tá? Ele mede aproximadamente 3,8 quilômetros de extensão, tá? Aí você pensa, nossa, deve ser um cogumelo gigante de 3,8 quilômetros. Não, pessoal. São vários cogumelos que estão ligados por várias hifas, tá? E formam-se um micélio, ok? E são todas interligadas. E como descobriram que esse organismo é um só, né? Eles foram fazendo testes. Deixa eu colocar uma substância nesse fungo aqui, nesse cogumelozinho aqui, e deixa eu ver se um outro a 3 quilômetros de distância reage. Ah, reagiu. Caramba, estão todos interligados. Se estão todos interligados, são apenas um ser vivo só. Tá bom, pessoal? Tem mais detalhes aqui nessa matéria que eu vou disponibilizar o link para vocês. Eu vou disponibilizar essa pequena aula, essa continuação. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem estar falando com a gente, tirar alguma dúvida. E é isso, pessoal. Valeu.